Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio, e hoje estou com Helena Rocha, sócia da PwC Brasil. Helena, muito obrigada pela sua participação no nosso Meucast. Para quem não sabe, a Helena esteve presente no Perspectivas Nordeste 2025, um evento promovido pelo Nosso Meio para a alta gestão do Nordeste, para a gente apresentar um panorama completo do que a gente esperar desse ano. Helena, eu queria que você começasse contando um pouquinho do papel da PwC Brasil nos negócios, para as empresas, a importância de mostrar esses dados e as pesquisas que vocês apresentam. Bom dia, Gabriela, e bom dia a todos os ouvintes do Nosso Meio. Explicando um pouco o que é a PwC, para que realmente se situem. A PwC ela é uma rede de firmas independentes, é uma das maiores multinacionais de consultoria e auditoria do mundo. Nós estamos presentes globalmente em 158 territórios, com mais de 250 mil profissionais que são dedicados à prestação de serviços em auditoria, asseguração, consultoria tributária, societária e também consultoria de negócios e assessoria em transações. A PwC ela data de 1849, surgiu lá em Londres. Estamos presentes no Brasil há mais de 100 anos, com 17 escritórios do ponto de vista regional, e desde 2019 investindo bastante em tecnologia, com investimentos globais na ordem de 3 bilhões, para que a gente treine, de fato, nossos profissionais para esse cenário cada vez mais disruptivo e tecnológico. Então, nós, de fato, somos uma grande empresa de prestação de serviços e hoje chamamos realmente PwC, depois de alguns processos de fusão em 1998, também em 2013 nós adquirimos a BUS, que é o nosso braço de consultoria estratégica, e estamos aqui para atender nossos clientes e cada vez mais desenvolver confiança e solucionar questões importantes na sociedade e junto aos nossos clientes. No evento, você apresentou o resultado da 28ª pesquisa global de CEOs da PwC. E os dados relataram que 68% dos CEOs brasileiros apostam na aceleração do crescimento global. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse otimismo, né? Vocês até comentam lá no site, quando vocês falam um pouquinho sobre a pesquisa, que o brasileiro está muito otimista quanto ao futuro, né? Eu queria que você contasse um pouco disso, a que você deve tanto aspectos mercadológicos como os comportamentais, o fato dos líderes brasileiros serem tão otimistas. Ótimo, realmente. Historicamente, acho que vale a pena um pouco do contexto histórico, nós sempre tínhamos percentuais muito altos, realmente, de otimismo, tanto do ponto de vista global, e é sempre um pouquinho mais do ponto de vista do brasileiro. Acho que o brasileiro tem essa característica mais otimista. E é como se agora, em 2025, nós estivéssemos retomando aos níveis históricos de otimismo que nós tínhamos anteriores ali a 2023. Então, quando a gente pega, por exemplo, lá em 2022, nós tínhamos índices super altos de otimismo em relação aos próximos 12 meses. E ali 2023 e 2024, eles apresentaram realmente índices super recorde de pessimismo em relação a crescimento, e estava muito atrelado na época a alguns componentes de inflacionários, instabilidade macroeconômica, muito mais naquele sentido de incertezas de como é que o mundo estava se comportando no cenário pós-pandemia. Então, agora, de fato, esse ano a gente percebe tanto no Brasil, né, em relação à perspectiva dos CEOs brasileiros, como dos CEOs globais, um otimismo muito relevante em relação à economia, como se fosse realmente essa recuperação. Ainda, de fato, num cenário de tensões geopolíticas, comerciais também, eles têm se mostrado muito mais otimistas em relação às perspectivas da economia. E aí, como você mencionou, Gabriela, no Brasil, 68% espera realmente que esse crescimento global se acelere nos próximos 12 meses. E aí tem um forte aumento em relação ao ano passado, quando esse percentual era bem baixinho, era 36%. E quando a gente compara ainda com 2023, era 17%. Globalmente, a gente também percebe esse aumento de 58%, comparativamente a 38% do ano passado. E aí a gente faz muito um questionamento, né, de como é que essa economia vai se comportar.
E, de fato, há vários cenários que são possíveis. E a resposta está muito dependente aí de como é que os governos, as empresas, a sociedade civil vão responder tanto às questões de oportunidades históricas, como também a gente tem visto muito forte e de uma maneira bem relevante, que tem aparecido de uma maneira bem contundente, tanto nessa pesquisa como em algumas anteriores que nós fizemos a essa relacionada às mudanças climáticas. Há também a oportunidades da inteligência artificial. Então, o que nós temos visto é que as empresas com mais chances de sucesso no futuro são aquelas que, de fato, vão compreender como todas essas forças que existem hoje, como elas estão transformando os seus setores de atuação e como esses modelos de negócio podem ser adaptados. Então, a pesquisa desse ano, ela confirma muito que alguns CEOs já começaram a fazer essas perguntas em conjunto com suas equipes de liderança, seus conselhos, seus órgãos de governança, já iniciaram também algumas respostas a esses questionamentos. Um principal desafio de se manter atento, de se manter atualizado em relação às condições macroeconômicas, às reconfigurações geopolíticas, como nós mencionamos aqui, e outras ameaças que, de fato, podem comprometer ainda os avanços. É muito legal que, inclusive, vocês fazem esse acompanhamento, né? Então, dá para ver as evoluções, as mudanças e como o cenário macro como um todo influencia nesses dados, né? Inclusive, a escassez de talentos qualificados é a principal ameaça para os CEOs no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? De como as empresas podem sanar aí essa ameaça e os profissionais também, né? Eu acho que iniciativas do nosso meio, como Perspectivas Nordeste, a gente investe muito na capacitação profissional, a gente acredita muito que o conhecimento e o conteúdo especializado é muito importante para os profissionais, mas como as empresas podem se posicionar para sanar aí essa ameaça? Claro. E olha, a primeira vez, Gabriela, que aparece escassez global de talentos como a principal preocupação, né? A principal ameaça para os CEOs brasileiros. Então, historicamente, a gente tinha diversas outras ameaças de cibersegurança, como era que as fragilidades de cibersegurança tenderiam a se comportar, níveis inflacionários, tensões geopolíticas, e, de fato, esse ano, na pesquisa, a escassez de mão de obra aparece como a principal ameaça para os CEOs no Brasil. Mas ela também não de fato, uma questão só no Brasil. A gente tem visto realmente, e diversas outras pesquisas também que nós fazemos sobre a força da mão de obra, que a escassez global de talentos ela tem atingido níveis recordes, principalmente desde 2022, ali no cenário pós-pandemia. Então, diversas pesquisas elas têm apontado que 3 em cada 4 empregadores têm relatado dificuldades para encontrar profissionais qualificados para as suas vagas. E as principais causas, realmente, dessa escassez de talentos, ela decorre muito do processo da pandemia, do envelhecimento da população e da falta de qualificação e também da mudança nas expectativas dos trabalhadores. Então, o mercado de trabalho em constante transformação, as empresas cada vez mais precisando se adaptar a essas novas demandas e também as expectativas dos profissionais. E a gente tem visto que isso é uma realidade que exige uma gestão de pessoas mais estratégica e mais eficiente. Então, como você colocou na sua fala, de fato, existem diversas ações que tanto as empresas como os profissionais podem fazer. As empresas, o que a gente chama muito é que elas devem fazer uma força de trabalho muito significativa em relação a treinamento de seus colaboradores. Então, a PwC, por exemplo, globalmente, lá em 2019, nós anunciamos 3 bilhões de dólares de investimento em tecnologia para os nossos profissionais. E isso acontece através de treinamentos. Então, MBAs que são feitos em relação a treinamento a dados, a tecnologia. Então, como é que a gente faz o upskilling? E aí, o que é que a gente chama de upskilling? Upskilling é como é que a gente vai desenvolver nossos profissionais em relação à tecnologia, entendendo que é muito mais fácil nós treinarmos nossos profissionais do que, eventualmente, buscar no mercado novos profissionais. Então, como é que todas essas empresas podem, de uma certa forma, diminuir esse abismo do ponto de vista de tecnologia? Então, treinando seus profissionais dentro de programas de desenvolvimento e os profissionais buscando se atualizar em relação ao que há
de novas tecnologias. Então, acho que é uma via de mão dupla, né? Parte da empresa de prover treinamentos, como também dos profissionais de buscarem essa qualificação para que eles possam compreender e estarem aptos para o que vem de novidades em termos de execução mesmo das atividades diárias nesse ambiente cada vez mais envolvido com inteligência artificial. Outro dado relevante é que 45% dos CEOs no Brasil e 42% no mundo acreditam que suas empresas não serão viáveis por mais de 10 anos se mantiverem um ritmo atual. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né? De como as empresas podem investir cada vez mais em capacitação. Vocês até relatam, né, que nem sempre a inovação está ligada à tecnologia, mas sim você pode parar para escutar aí os seus clientes, o seu público-alvo. Eu queria que você contasse um pouco disso, de como os líderes podem se posicionar e como as empresas podem se posicionar, ou para melhorar o seu legado, aperfeiçoar o seu legado, ou para dar continuidade à empresa. Não, esse é um excelente dado. É um dado que a gente vem tratando nas últimas 3 pesquisas em relação à perspectiva dos próximos 10 anos. E isso está tudo a ver, né, com esse dinamismo global, né, essas mudanças que têm sido cada vez mais relevantes e muito no cenário pós-pandemia é algo que a gente vem sempre questionando aos CEOs. Como é que eles estão preparados para os próximos 10 anos. E um percentual extremamente alto, 45% realmente, como você mencionou, dizem que seus negócios não estarão viáveis se eles não fizerem algum tipo de estratégia de reinvenção. E isso acontece em todos os setores, né? 2/3 dos CEOs, tanto globalmente, relatam ter adotado pelo menos uma ação para mudar a forma como suas empresas criam, entregam e capturam valor. No Brasil, essas ações de reinvenção mais comuns, elas estão associadas às iniciativas para alcançar novos grupos de clientes e muito também à inovação em produtos e serviços. Então, a gente tem visto cada vez menos empresas adotando medidas que geralmente são mais difíceis, por exemplo, como adotar novas estratégias de crescimento, implementar novos modelos de precificação ou fazer parcerias com outras organizações para criar ecossistemas. No Brasil, como eu mencionei, tem sido muito focado em aumentar, em ampliar essa base de clientes, tem sido a principal ação de reinvenção dos últimos 5 anos, e também buscando muito desenvolver produtos e serviços inovadores. Essas iniciativas, quando a gente pergunta, por exemplo, elas serão suficientes para impulsionar a reinvenção? E aí, quando a gente faz esse questionamento para os CEOs, muitos deles dizem que não serão suficientes. E um exemplo muito, muito claro disso é a proporção da receita que essas empresas têm obtido decorrente desses novos negócios. Tem sido uma métrica que vem indicando a velocidade de crescimento fora de suas operações principais. E no Brasil, é apenas 8% dessas receitas dos últimos 5 anos que foram criados novos negócios nesse período. Então, mundialmente também é 7%. E aí, quando a gente tem esse contexto global, é muito fácil enxergar separadamente cada região, cada continente. E aí a gente tem visto, por exemplo, que as empresas no Oriente Médio e na China estão um pouco à frente, 10% de suas receitas têm vindo desses novos negócios. E aí, quando a gente fala de CEOs, eles precisam cada vez mais de incentivo para intensificar seus esforços de reinvenção, que vêm sendo realizadas também através desse desenvolvimento de novas estratégias de crescimento, de novos negócios, e isso está muito relacionado à questão de IA. A IA generativa dos últimos 5 anos, principalmente dos últimos anos, dos últimos 2, 3 anos, ela tem trazido ganhos importantes em relação ao negócio. E os CEOs que realizam mais ações de reinvenção, eles de fato têm relatado margens de lucros mais altas. E aí, Gabriela, o que a gente costuma dizer é que a jornada para a reinvenção, ela começa muito com os clientes, muito com base na experiência, no esforço concentrado e tentar identificar ali quais são as necessidades não atendidas, para que você possa, de fato, para que as empresas possam resolver problemas, abordar os aspectos da experiência do cliente como um catalisador para a inovação.
e isso costuma muito incluir inovações que levam a empresa a sair lá da sua zona de conforto. Por exemplo, abandonando uma estratégia tradicional de produto para adotar novos modelos de precificação, investindo em novas estratégias de crescimento, estabelecendo parcerias estratégicas que gerem valor adicional para os clientes. Então, a gente diz que é extremamente recomendável dar atenção também aos fatores externos, que surgem rapidamente, que levam às novas demandas dos clientes, e um exemplo muito forte disso é o avanço da inteligência artificial generativa. Então, é muito importante observar os indicadores precoces da indústria, dos setores, que estão prontos ali para a transformação. E alguns sinais já são muito evidentes. A entrada de novos concorrentes, o aumento dos investimentos, uma redistribuição acelerada da participação do mercado entre os principais players. Então, é muito importante que os CEOs estejam atentos a essas mudanças e tenham ações rápidas, no sentido de inovação, de reinvenção, para que, de fato, eles consigam transformar seus negócios e permanecer cada vez mais longevos, que você mencionou lá na sua pergunta, como é que a gente vai deixar um legado, vai tornar essas empresas longevas. Então, de fato, é estar atento para o que acontece no mercado e ter ações rápidas que enderecem essa necessidade junto aos clientes. Bom, Helena, nessa parte que você falou, né, que é mais simples do que parece, vocês fizeram até essa consideração na pesquisa, né, quando vocês apresentaram no site, que às vezes você escutar o seu cliente, você descobre que dá para você mudar uma coisa que é simples e que vai gerar um resultado muito significante para eles. Então, assim, escutar, colocar o ouvido para escutar esse público que você atinge, os clientes, gera muitas transformações dentro da empresa, né? Então, se a empresa estiver disposta a escutar, pode gerar inovação dessa escuta. Agora, falando um pouquinho do Nordeste, no nosso evento, ele se chama Perspectiva Nordeste, não é por acaso, a nossa ideia é mostrar o Nordeste como mola propulsora do Brasil como um todo, né? Que, inclusive, de acordo com um levantamento feito pelo Banco do Brasil, a economia nordestina cresceu 3,8% em relação ao ano anterior. E com todos esses dados que você trouxe, é muito um panorama nacional, mas eu queria saber como é que os líderes da região se preparam aí para esse novo ano, o que esperar e como vocês trazem, como a PwC Brasil traz esse recorte aí para a região do Nordeste, que, enfim, é enorme, é maior do que a gente imagina, né? Quando a gente fala Nordeste, é muitos cenários econômicos diferentes dentro de um recorte só. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. De um modo geral, a gente percebe, né, que o Nordeste vem crescendo a passos mais largos, principalmente quando a gente fala de 2024 em relação ao Brasil, de uma maneira geral. Então, os estados do Nordeste eles têm registrado maiores taxas de crescimento do PIB no Brasil em 2024, comparativamente à média nacional, bastante de acordo também com esse levantamento que você mencionou aí do Banco do Brasil. O Nordeste cresceu 3,8%, no ano passado. A perspectiva, de fato, para 2025 é que a economia brasileira, de acordo com o Banco Mundial, ela cresça 2,2%. Na nossa pesquisa, a gente tem, sim, alguns extratos que a gente chama por indústria, regionais, mas os respondentes, de uma maneira geral, eles estão muito parecidos, tá? Então, as respostas que a gente tem, seja de expectativa de crescimento, são níveis extremamente otimistas para os executivos do Nordeste e muito alinhados também ao Brasil, de uma maneira geral. Então, nós tivemos bastante semelhança em relação aos respondentes nos níveis de otimismo e também relacionado às ameaças ao crescimento. Então, de fato, nós, como nordestinos aqui, esperamos que o Nordeste ainda continue crescendo a níveis mais acelerados que o Brasil, e as expectativas são extremamente otimistas para o ano que se inicia agora, em 2025. Muito bom. Você até citou na sua resposta anterior um pouquinho dessa parte das alianças entre as empresas, que na pesquisa vocês citam que as alianças e parcerias entre empresas são cruciais para o aprendizado e também para o crescimento. Eu queria saber como é que as empresas brasileiras podem estabelecer essas conexões e quebrar essas barreiras e entender até que ponto é interessante fazer uma aliança ou não. No marketing, né, a gente costuma, no nosso portal, nossomeu.com.br, a gente costuma publicar muitas collabs feitas entre empresas de lançamento de produto e tal, mas como aprofundar ainda mais essas alianças e como a PwC acredita que as empresas podem crescer se unindo? Eu acho que até mencionei na resposta também anterior isso.
Muitos dos CEOs, né, que tiveram a resposta aqui, grande parte deles, 2/3 deles, de todos os setores, e esse percentual é muito semelhante, Brasil e global, em torno lá de 60%, 65%. Eles dizem realmente que eles têm adotado diversas ações para criar, entregar e capturar valor muito junto aos seus clientes. E grande parte deles realmente utilizam modelos de precificação e parcerias com outras organizações para criar uma espécie de ecossistema. Então, a gente acredita realmente que as alianças e parcerias, elas são fontes extremamente importantes de aprendizado, mas não só de aprendizado, de receita também, na questão da jornada para esses novos domínios de crescimento. E quando você não tem essas competências dentro de casa, agregar essas competências à equipe executiva pode ser essencial. E contratar um ou dois novos líderes funcionais, ele não basta para que você supere o desafio. E nós entendemos que, de fato, a resposta ela pode vir muito dessas alianças e parcerias. Ou seja, como é que você vai agregar especialistas, como é que você vai agregar competência com quem já tem, com quem já entrega. Então, isso é uma fonte extremamente importante de aprendizado, de perpetuar o negócio, de gerar novas fontes de receita com algo que já existe, que você pode trazer para dentro de casa, essas competências que podem ser essenciais para que você desenvolva ali todo aspecto relacionado à reinvenção, a criar, a entregar, a capturar valor e crescer através dessas novas estratégias. Então, implementar esses novos modelos, fazendo essas parcerias com outras organizações, nós entendemos que cria um ecossistema forte ali de desenvolvimento e de entrega de valor. Muito bom. Agora, falando do CEO, né? Como o CEO pode se preparar para o futuro, né? Você pega uma pesquisa dessa, você vê tantos dados, tantas informações, tem tantos caminhos para você trilhar depois que você analisa e vê esse panorama como um todo, né? Mas de uma forma prática, como é que você acredita, Helena, que os CEOs podem se preparar para o futuro, depois de analisar todos esses dados, de ver quais são os caminhos mais interessantes e também qual você acha que é o principal desafio para o CEO aí, para o líder da próxima década? Vamos lá, como a gente acabou de mencionar, né, lá no nosso evento, o futuro ele já chegou. De fato, a gente só acredita que ele está mal distribuído. Então, como se preparar para o futuro que já chegou, reflete muitos resultados na nossa pesquisa, como você mencionou lá no início. Nós fazemos essa pesquisa há 28 anos, ela é uma pesquisa realizada com mais de 4.700 líderes empresariais, mais de 100 países, incluindo o Brasil, com representatividade super importante. Nós temos visto, nos últimos anos da pesquisa, muito analisando, né, CEOs na perspectiva Brasil, que muitos CEOs, eles avançam rapidamente para explorar o potencial de crescimento e geração de valor das forças que vem definindo a era atual, investindo muito em inteligência artificial generativa, entendendo que essa é uma importante fonte de receita e aproveitando as oportunidades também que essa tecnologia traz para enfrentar também as ameaças que são trazidas por novos modelos de negócio, pelas mudanças climáticas, pelas reinvenções que todas as organizações precisam, para que possa gerar valor, inovação, trazer sustentabilidade cada vez mais dentro e imbuído no negócio. E muitos CEOs também ainda avançam lentamente, com a limitação muito forte dessas visões de liderança e processos que podem levar à inércia. Então, para esse grupo, há apenas duas opções que nós entendemos e que nós concluímos muito na pesquisa desse ano, que de fato são, Gabriela, acelerar o processo de reinvenção, ou apostar que, com alguns ajustes, os atuais modelos operacionais e de negócios continuem a gerar resultado, mesmo com IA e transição para uma nova economia de baixo carbono, redefinindo as dinâmicas de valor no mercado. Então, é urgente, de fato, essa reinvenção. Nós entendemos que esses destaques, né, de um modo geral,
dessa edição traz muito otimismo em relação à economia global, de como a economia global está se recuperando. Os brasileiros estão muito, muito otimistas. Como a gente já mencionou aqui, recapitulando o que a gente abordou, tanto no nosso evento como aqui na nossa fala, há uma falta muito significativa de talentos qualificados. Essa é a principal ameaça para os negócios no Brasil. De uma maneira geral, nós percebemos também que o Brasil ainda não reconquistou sua atratividade como mercado estratégico para os CEOs globais. Quando a gente aponta quais são os países globalmente que os CEOs farão mais investimentos, e o Brasil está ainda em 13º lugar no ranking global. Poderia estar muito melhor. Ele está fora, por exemplo, dos 10 principais destinos de investimento. Então, esse é um ponto importante que precisa ser desenvolvido. As expectativas para uma IA generativa, elas permanecem muito altas também. Então, o nível de confiança no Brasil, na integração da IA aos processos da empresa, é muito relevante. Precisa, de fato, focar esses investimentos também em relação à sustentabilidade, em relação às mudanças climáticas, mas a gente entende também que o ritmo de reinvenção ainda é muito lento. Como eu mencionei aqui, só 8% das receitas das empresas elas estão vindo de novos negócios. Então, existe ainda desafios importantes aqui, alguns obstáculos que estão relacionados muito a processos de decisão ineficazes, baixos níveis de realocação de recursos, desalinhamento entre duração de mandato de CEOs e necessidades de transformação de longo prazo. Então, é muito importante que nesse cenário dinâmico, esse processo de reinvenção seja contínuo, que haja um foco importante na qualidade das decisões, realocação de recursos para a reinvenção dos negócios, aceleração da transformação, como a gente mencionou tanto aqui, e construir confiança, né, para essa nova era, para essa nova década. Então, é um cenário bastante dinâmico, mais otimista, como a gente mencionou aqui, desafiador, com algumas ameaças, com dinâmicas geopolíticas de negócio, mas importante essa reconfiguração também das fronteiras setoriais, para que as empresas continuem expandindo aí e desenvolvendo seus negócios. Muito bom. Para encerrar nossa conversa, né, a gente sempre encerra o episódio dando espaço para o convidado fazer uma indicação de livro, filme, série, até mesmo pesquisa, você que está inserida aí nesse mundo. Mas eu queria que você deixasse aí uma indicação para os nossos ouvintes do que é que eles podem consumir de conteúdo, né? A gente até citou aqui a ameaça da parte de não ter talentos capacitados, né? Como você faz para se capacitar cada vez mais? Pode ser até uma dica para o nosso ouvinte, um livro que você costuma ler, o costume que você tem na sua rotina profissional mesmo. De fato, a gente. Pode falar. Maravilha. Eu costumo ler diariamente, ali no primeiro momento, algumas notícias diárias, né? E aí eu acesso bastante fontes de informação relacionada à economia. Então, eu tento ali na minha primeira hora do dia, quando não consigo nesse primeiro horário, eu busco um horário ao longo da minha agenda do dia para entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e também na minha região. Então, eu busco fontes de informação nacionais e regionais, em grande parte, e eu estou muito envolvida nas pesquisas também da PwC, muito no que se refere a consumo em varejo, a indústria de consumo em varejo. Então, nós temos diversas pesquisas da PwC que trata de voz do consumidor, de como é que é o comportamento das classes C e D, que é o que a gente chama de mercado da maioria, que representa 76% da população brasileira. Então, eu estou bastante envolvida nessas pesquisas de consumo para entender quais são os hábitos dos consumidores, e eu leio bastante sobre isso também, sobre o mercado de consumo e varejo, e como é que são as perspectivas econômicas que vão impactar esses negócios para os próximos meses e também no curto prazo, para que eu possa dialogar bem com meus clientes, estar atenta, né, aos movimentos que estão acontecendo no mercado e de que forma eu posso apoiá-los para que eles continuem crescendo de maneira sustentável. Então, eu recomendo fontes diárias, assim,
pílulas diárias de conhecimento, e sempre atento ao que está acontecendo no mercado, para que a gente possa ser relevante e continuar tendo uma opinião formada, né, em relação ao Brasil, em relação à nossa região, ao que está acontecendo nos nossos clientes. Helena, muitíssimo obrigada pela conversa, obrigada pela sua participação no nosso evento Perspectivas Nordeste 2025. Você que está aí nos assistindo, continue acompanhando o nosso e-mail. Nós estamos no nosso portal, nossoemail.com.br, no nosso Instagram, @o-nosso-mail, e claro, o nosso Mailcast, a nossa conversa aqui, que sai toda sexta-feira. Então, até a próxima sexta-feira, vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.